Lembram daquela sensação de alugar uma fita à velocidade de hemossedimentação na sexta-feira à noite? A capa do filme já te dizia tudo. Um herói de maxilar travado, bandana na cabeça, segurando uma arma imponente, pronto para a ação. E no meio de tantos rostos conhecidos como Stallone e Schwarzenegger, havia um que era presença garantida nas prateleiras: Michael Dudikoff, o American Ninja, o guerreiro americano. Ele era o cara, um ícone de uma era que para muitos de nós parece que foi ontem. Mas já pararam para pensar? Por onde anda Mikhail Dudikoff? O que aconteceu com o herói ninja que marcou a nossa infância e adolescência? Se essa pergunta também te causa uma pontada de nostalgia e curiosidade, fica comigo até o final, porque a história dele é muito mais interessante do que você imagina. E claro, se você também viveu essa época de ouro do cinema de ação, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente vive de boas lembranças. Nascido na Califórnia em 1954, Mikhail Stephen Dudikoff não sonhava em ser um astro de ação. Na verdade, seu caminho parecia bem diferente. Ele estudava psicologia infantil e trabalhava com jovens em situação de risco. A vida dele era ajudar os outros. Mas o destino adora uma reviravolta. Durante um de seus trabalhos como garçom, para pagar a faculdade, um diretor de elenco o descobriu. Notou aquele visual de surfista californiano, o cabelo loiro, os olhos azuis, e viu potencial. Os primeiros passos foram em comerciais. Ele foi o rosto de marcas como Coppertone e Coca-Cola. Aos poucos, foi conseguindo pequenos papéis em séries de TV famosas da época, como Dallas e Happy Days. Ele era o coadjuvante bonito, o cara que aparecia em uma ou duas cenas. Mas a grande virada estava prestes a acontecer. A produtora Cannon Films, o templo do cinema de ação dos anos 80, estava procurando um novo rosto. Eles queriam alguém para estrelar um filme chamado American Ninja, ou Guerreiro Americano como ficou conhecido aqui no Brasil. Inicialmente, o papel era para ser de outra lenda, Chuck Norris. Mas, por conflitos de agenda, ele não pôde aceitar. Foi aí que o nome de Dudikoff surgiu. A Cannon viu nele o herói perfeito. Atlético, carismático e com um visual que poderia atrair um público mais jovem. O detalhe curioso, Mikhail Dudikoff não sabia absolutamente nada de artes marciais. Nada. Ele teve que passar por um treinamento intensivo e rápido com mestres de ninjutsu para aprender os movimentos básicos e convencer na tela. E meus amigos, ele convenceu. Lançado em 1985, Guerreiro Americano foi um sucesso estrondoso, especialmente no mercado de vídeo. A história do soldado Joe Armstrong, um cara quieto e misterioso que, do nada, se revelava um mestre ninja, conquistou o mundo. Quem não se lembra daquela cena icônica dele desviando de shurikens e enfrentando um exército de ninjas sozinho? Aquilo era pura magia do cinema dos anos 80. O filme se tornou um clássico cult e catapultou Mikhail Dudikoff ao estrelato. Ele era o novo herói de ação. A parceria com a Cannon Films rendeu outros sucessos. Veio A Força da Vingança, onde ele interpretava um agente secreto durão. Depois, a inevitável sequência, Guerreiro Americano 2. A missão, que para muitos é até melhor que o primeiro. A química dele com o ator Steve James, que interpretava o Sargento Kurt Jackson, era fantástica. Eles formaram uma das duplas mais legais do cinema de ação daquela década. Dudikoff estava no topo. Seus filmes eram garantia de locadoras lotadas e de muita diversão descompromissada. Ele ainda estrelou O Pelotão, um filme sobre a Guerra do Vietnã e o Rio da Morte, mostrando que podia ir além do ninja. Mas, como tudo na vida, os tempos mudam. O final dos anos 80 e o início dos anos 90 trouxeram uma mudança no gosto do público. O tipo de filme de ação B, que era a especialidade da Cannon, começou a perder espaço. A própria produtora enfrentou graves problemas financeiros e acabou falindo. E com ela, a carreira de muitos de seus astros, incluindo Dudikoff, sentiu o impacto. Ele tentou se reinventar, fez Guerreiro Americano 4, mas já não era a mesma coisa. O gênero estava saturado. Durante os anos 90 e 2000, Dudikoff continuou trabalhando, mas em produções menores, filmes lançados diretamente em vídeo, que não tinham o mesmo alcance de antes. Ele fez dezenas de filmes de ação, ficção científica, suspense, mas para o grande público, era como se ele tivesse desaparecido. O herói que dominou as telas parecia ter se retirado para as sombras, assim como o ninja que interpretava. E então, o que aconteceu com ele? Será que ele desistiu de atuar? Se aposentou? A verdade é bem mais simples e de certa forma bonita. Mikhail Dudikoff nunca parou de trabalhar, mas ele fez uma escolha consciente.
ele decidiu priorizar sua família. Casado e pai de 2 filhos, ele optou por um ritmo de vida mais tranquilo, longe dos holofotes de Hollywood. Ele queria ver seus filhos crescer, queria ser um pai presente, algo que a vida de um grande astro muitas vezes não permite. Além da atuação, Dudikoff desenvolveu uma outra paixão: o design e a construção de casas. Ele se tornou um talentoso arquiteto e construtor, um hobby que virou uma segunda carreira. Ele encontrou uma nova forma de criar, não mais cenas de ação, mas lares. Uma transição que mostra muito sobre a sua personalidade. O cara que enfrentava exércitos na tela, na vida real, encontrou satisfação em construir algo sólido e duradouro. Nos últimos anos, para a alegria dos fãs, ele tem feito um retorno gradual. Participou de convenções de fãs, reencontrou seus admiradores e compartilhou histórias daquela época de ouro. Ele apareceu em filmes como Os Mercenários, embora sua cena tenha sido cortada na edição final, e fez pequenas participações que servem como uma piscadela para quem acompanhou sua carreira. Em 2015, ele estrelou Navy Seals vs Zombies, mostrando que ainda está em forma e pronto para a ação. A história de Mikhail Dudikoff é a história de um ícone que talvez não tenha tido o reconhecimento duradouro de outros gigantes do gênero, mas que deixou uma marca indelével em uma geração. Ele não se tornou um recluso amargurado ou uma piada. Pelo contrário, ele construiu uma vida plena e feliz, equilibrando sua paixão pela atuação com o amor por sua família e novos projetos. Ele é a prova de que o sucesso não se mede apenas pela quantidade de blockbusters ou pela fama constante, mas pela capacidade de encontrar felicidade e propósito, seja na frente das câmeras ou desenhando a planta de uma casa. Para nós, que crescemos imitando seus golpes de ninja no quintal de casa, ele sempre será o Joe Armstrong, o guerreiro americano, o herói silencioso que apareceu, cumpriu sua missão de nos divertir e entreter, e depois, seguiu seu próprio caminho, em seus próprios termos. E isso, de certa forma, é a atitude mais badass que um herói de ação poderia ter. E você, qual é o seu filme favorito do Mikhail Dudikoff? Qual a sua melhor lembrança daquela época? Deixa aqui nos comentários. Vamos reviver juntos esses momentos incríveis. É muito bom saber que não estamos sozinhos nessa nostalgia. A história dele nos ensina que sempre há um novo capítulo, uma nova missão. O guerreiro americano não desapareceu. Ele apenas mudou de campo de batalha. Obrigado por assistirem, pessoal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com aquele amigo que também alugava as fitas da Canon e se inscrever no canal para mais viagens no tempo como essa. Um grande abraço e até a próxima.